crianças, a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da EBD, a aula de número 3 do terceiro trimestre. A aula de hoje nós vamos falar sobre algo muito maravilhoso, como sempre falamos em todas as nossas lições. Nós vamos aprender com a palavra de Deus o que a Bíblia quer nos ensinar, tá bom? Então, para iniciarmos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, abençoa a nossa aula, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar sobre alguém chamado Isaac. Vamos para o título da nossa lição. Isaac, um filho obediente. Vamos repetir, crianças. Isaac, um filho obediente. Muito bem, vocês acertaram. Agora nós vamos para a memorização. Nós vamos memorizar o versículo. Ele é um pouquinho grande, mas depois na história nós vamos entender o que está dizendo este versículo, tá bom? Então vamos para a memorização. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Vamos repetir? Eu vou repetir bem devagar, apesar de que todos vocês já sabem ler, né? Então vamos memorizar. Vamos comigo. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Viu, crianças? Então este é o nosso título da lição e esta palavra é o versículo para que nós memorizarmos, tá? Para nós memorizarmos. Agora nós vamos, crianças, para a história. A história de hoje, que é uma história muito interessante, uma história que vocês talvez já tenham ouvido, mas nós vamos agora explicar alguns tópicos, algumas partes, para que vocês entendam melhor essa história, a história de Isaac. Abraão, como nós vimos a semana passada, Abraão ele foi escolhido por Deus para sair da terra dele, onde moravam os familiares, e ir para uma outra terra. Abraão, ele não tinha filho. Ele era casado com Sara. Sara já era de idade avançada e Abraão também. Mas Deus disse a ele, quando ele saiu lá da terra dos pais dele, lá na terra de Ur dos Caldeus, aí Deus disse a ele que ia levar ele para uma cidade e nessa cidade ele ia dar a ele uma descendência, quer dizer, ia dar filhos, muitos filhos. E ele ficava assim sem saber como. Mas Deus, pela obediência de Abraão, Deus deu a ele um filho com Sara. Um filho, e ele colocou o nome desse filho de Isaac. Isaac era o filho de Abraão e Sara. Isaac quer dizer sorriso, viu? Ele quer dizer era a alegria da casa dos pais dele. E quando foi um dia, passado já algum tempo, aí Deus teve outra conversa com Abraão. Aí Deus disse a Abraão assim, Abraão, eu preciso que você me dê seu filho Isaac em sacrifício. Porque naquele tempo, as pessoas davam uma ovelha ou um pombinho em sacrifício para que Deus o abençoasse, para que Deus perdoasse os seus pecados, não é?
E Deus pediu ali a ele, a Abraão, o único filho que ele tinha com Sara. Pediu em sacrifício. E Abraão ficou muito triste, muito triste. E ele chegou e não disse nem a Sara, né? Ele preparou o seu animal, com a lenha, ele preparou o seu animal também com o cutelo. Vocês sabem o que é cutelo? Cutelo é uma ferramenta onde cortamos coisas mais duras, como lenha, como ossos de carne quando vamos fazer, para colocar na panela, no churrasco, né? Vocês conhecem bem. E ali ele preparou o animal e pegou o seu filho Isaque, Abraão, que era pai de Isaque, ele pegou o seu filho Isaque, pegou o animal e eles foram e subiram aquela montanha. E eles levaram também, Abraão levou alguns dos seus ajudantes. E ele disse, ao pé da montanha, ele disse, vocês vão ficar aqui, porque eu vou subir, fazer um sacrifício ao Senhor e vou voltar, eu vou retornar. Nós vamos retornar. Quando ele disse nós vamos retornar, ele estava dizendo que ele e o filho dele iriam retornar. Olha que fé! Se Deus tinha pedido o filho dele, como era que ele achava que ia retornar, né? Mas o Senhor fez algo ali extraordinário. Quando Abraão chegou naquele lugar onde Deus tinha mandado ele para sacrificar o filho, ele fez lá um altar, não é? E colocou o seu filho. E na subida, sabe o que é que o filho de Abraão disse a ele? Disse, papai, eu estou vendo a lenha e eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? E ele ficou, aí ele disse para o filho, né, que Deus ia prover, tudo Deus ia prover. E eles subiram ali. E quando chegou naquele lugar que ele fez o altar, colocou a lenha e colocou ali o seu filho, né? Ele colocou lá o seu filho deitadinho, o seu filho muito obediente, porque Isaque, se fosse outro, ia dizer, não, papai, eu não vou fazer isso. O Senhor vai dar a minha vida em troca do cordeiro? Não, mas Isaque ficou lá. E quando o pai dele, quando Abraão levantou o cutelo, né, para sacrificá-lo, aí Deus bradou lá do céu, com uma voz muito poderosa, e disse a ele, Abraão, não faças isso. Eu aceitei o teu sacrifício, a tua obediência, não é? Viu como é importante a gente ser obediente? É difícil, é muito difícil a gente obedecer. Muitas vezes a gente acha assim, né, crianças, uma coisa impossível. O papai ou a mamãe pede algo e a gente, logo agora, logo nessa hora que eu ia assistir o desenho, que eu ia jogar, não, logo agora, e fica naquela inquietação. Mas o bom é obedecer. Cada vez que você obedecer, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe recompensar, tá? E a recompensa veio, tanto pela obediência de Abraão, como pela obediência de Isaque. O Senhor, quando Deus mandou que ele não fizesse tal coisa, aí lá dentro do mato, Abraão viu o quê? Viu um cordeirinho. Lá no mato. Aí Abraão, todo feliz, tirou o filho dele, né, lá do altar e pegou o cordeirinho e colocou lá o cordeirinho e deu o cordeirinho em sacrifício ao Senhor. E Deus se agradou. E eles desceram e voltaram para casa
e Isaque cresceu, sendo a alegria do seu pai Abraão. Viu, crianças? Então, da mesma forma, crianças, é vocês. Vocês são escolhidos, vocês são separados, vocês são amados pelo Senhor. Então, a criança que obedece é uma criança muito mais do que feliz, tá? Ela é uma criança onde Deus derrama as suas bênçãos sobre ela, tá bom? Crianças, nós terminamos a história e eu trouxe uma dinâmica para vocês. Uma dinâmica que fala sobre fé. Eu disse para vocês que fé é algo que a gente não vê, a gente não pega, mas a gente sabe que está lá, dentro do nosso coração, tá bom? Então eu trouxe para vocês, para que vocês entendam melhor o que é fé, tá? Então eu trouxe esta sacolinha, a sacolinha da fé. E a sacolinha da fé, vocês estão vendo que ela está bem dobradinha, né? E ela está aqui, olha, tá vendo? E pra gente não tem nada aqui dentro, tá? Olha. Tá vendo? É uma sacolinha normal, fechadinha, dobradinha e tudo, né? E a fé é a mesma coisa, ela está lá guardadinha, a gente não sabe que ela está lá, a gente não vê ela, mas quando a gente está numa dificuldade, quando a gente está numa alguma coisa assim que a gente não sabe como resolver, mas a gente que está assistindo às aulas da Escola Bíblica Dominical, a gente sabe que nós temos um Deus, que Ele tudo pode e Ele tudo faz, não é? Deus, Ele é o Deus que faz milagres, Ele é o Deus que opera maravilhas, Ele é o Deus que nos ajuda em tudo que pedimos, quando pedimos que Ele chegue, e Ele chega, né? Às vezes a dificuldade está no nosso pão, às vezes a gente quer comer um biscoitinho recheado, mas aí a mamãe está sem condições, o papai está sem condições, aí a gente ora e Deus manda alguém na nossa porta fazer isso por nós. Isso já aconteceu comigo, viu? De eu querer muito comer uma coisa, mas eu estava sem condições financeiras. E quando foi assim à noitinha, chegou alguém lá em casa e sabe o que era que eu queria comer? Camarão. Eu morava numa cidade que tinha praia, então sempre a gente conseguia comprar camarão. Mas neste dia eu não tinha dinheiro para comprar o camarão. E eu passei o dia naquele desejo de comer camarão. E quando foi de noite, chegou uma pessoa lá na minha casa e disse assim: Tia Neide, eu vim aqui deixar este pacotinho para a senhora. Aí eu disse: e o que é que tem nesse pacotinho? Ele disse: é uma surpresa. E eu não tinha dito a ninguém que eu queria comer camarão. Então, quando foi, a gente conversou tudo, eu deixei lá em cima da mesa. Quando ele foi embora, que eu abri, era meio quilo de camarão. E eu comi camarão naquela noite, porque Deus, Ele ouviu e Ele viu o desejo do meu coração, tá bom? Então, da mesma forma, crianças, é com vocês. E nesta sacolinha da fé, ela explica isso, que eu mostrei para vocês, que não tinha nada. Mas quando a gente ora, o que é que acontece? Acontece que de dentro dela sai algo especial, viu? Então, de dentro de nós, a nossa fé, quando nós colocamos em prática, ela sempre traz algo especial para a nossa vida, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa dinâmica da fé, tá? E vocês continuem, porque nós ainda temos muito mais coisas que vêm por aí.
Agora nós vamos entrar na hora da atividade. A hora da atividade, nós deixamos para vocês algumas atividades lá na página do Facebook, a página do Departamento Infantil da Assembleia de Deus. Vocês entrem lá, assistam os vídeos, façam as atividades, viu? E Deus vai recompensar vocês. Tem atividades muito boas, tá? Desta lição, tem atividade para colorir, tem atividade para vocês procurar as palavras e tem uma atividade para vocês pontilharem e depois pintarem, tá bom? Então vocês vão, façam, coloquem as atividades, as fotos das atividades feitas, para que a gente veja como vocês estão interagindo conosco, tá bom? E também não deixem de assistir no YouTube. E agora nós vamos para o momento do Semapinho. É um momento onde nós estamos tirando a semana inteira para orar por um dos missionários que a nossa igreja mantém lá fora ou aqui no Brasil. Mas esta semana nós vamos orar por uma família que está no México. O México é um país assim que sofre terremotos, é um país que tem seus problemas, né? E nós temos que orar por aqueles que estão lá levando a palavra de Deus. Eles estão obedecendo, eles estão fazendo o que o Senhor disse a Abraão. Eles estão saindo da terra deles, do meio dos parentes deles, para irem para outro lugar muito distante, ou mesmo aqui no Brasil, mas em um lugar onde não tem quem leve a palavra mais frequentemente, né? E nós vamos orar. Então nós vamos orar pelo irmão, pelo missionário Hernandes, Dionísio, né? Que está lá no México, pela sua esposa e pelos seus 2 filhos, para que o Senhor os abençoe ali naquele lugar. Vocês me prometem que durante esta semana vão orar juntamente comigo por esta família? Eu creio que sim, né? Depois desta lição de hoje sobre obediência, obedecer, é muito bom obedecer, tá bom? Então vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhinhos, tá? E colocar a mão no nosso coração e levar o nosso pensamento lá ao México, para que o Senhor use de misericórdia e abençoe ali os seus filhos que estão ali. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, a família Hernandes, que está ali no México. Abençoa para que eles possam, Senhor, ser vitoriosos em tudo que eles pensarem. Senhor, dá, Senhor, prosperidade. Senhor, que muitas almas sejam ganhas para o Teu reino. Senhor, através deles e através também, Senhor, das nossas orações, que estamos orando pelos Teus filhos. Abençoa os filhos do missionário Dionísio. Senhor, abençoa para que eles cresçam, Senhor, com saúde, com inteligência, com muita, Senhor amado, aleluia, vontade, Senhor, de participar de tudo aquilo que Tu preparou para eles. Senhor, não deixa faltar nada, não deixa faltar o calçado, a alimentação e nem a vestimenta, para que eles possam, Senhor, ser supridos e poderem também suprir aqueles que necessitam. Nós Te pedimos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, nós vamos para aquela hora, a hora do louvor. Vocês sabem quem é que vem cantar com vocês? A vovó Lisa, né? Então a vovó Lisa, ela está conosco e ela vai ficar com vocês para cantar um cântico que eu não tenho certeza, mas eu acho que vai falar sobre obediência, tá bom? Então vamos cantar com a vovó Lisa?